E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como entender tecnicamente todo o ativo, para que você saiba exatamente o momento correto de fazer uma compra, o momento correto de fazer uma venda, quando você pode exatamente analisar de uma forma fria, né? Vamos ver, vai zerar, fiquei no 0 a 0, vamos ver se eu pego ele de novo aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu pego o mercado aberto, né? Esses dias eu entro e pego o mercado fechado, vamos ver se eu consigo pegar ele agora. Agora está atrasado, né, o trade. Agora ficou atrasado para eu entrar no trade, né? Deixa eu ver, se ele descer um pouquinho mais eu pego ele. Perdi a oportunidade. Mas essa semana, pessoal, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com o gráfico, porque o gráfico essa semana ele tem aquilo que nós chamamos da semana, uma semana diferenciada, tá? Por que uma semana diferenciada? Porque hoje é segunda-feira, correto? Correto. Só que hoje é segunda-feira e é o último dia do mês. Percebe-se que hoje é segunda-feira, mas é o último dia do mês. Deixa eu fazer uma entradinha aqui. Peguei, ó, jogou lá em cima. Espero que ele faça pelo menos aquilo que nós esperamos, né? Então, ó, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Ó, hoje é segunda-feira e é o último dia do mês. Ó, vou pegar de novo aqui, volatilidade entrando no mercado. E o que significa isso, pessoal? Significa que é uma semana onde você vai ter que ter conhecimento técnico. Por quê? Deixa eu te explicar. Segunda-feira, último dia do mês. Amanhã, que é terça-feira, basicamente começa o mês. Só que quando chegar na sexta é o dia da independência dos Estados Unidos. Então, sexta-feira, que deveria ser PO, não vai ser PO, vai ser feriado. Então, a semana é mais curta. O PO, geralmente, quando cai na primeira sexta-feira do mês, que sempre é assim, vai fechar, pessoal. Tá lá. Pena que não computou todas as taxas. É a terceira oportunidade que nós entramos. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Agora o preço retornou. Primeira entrada, ficamos no 0 a 0. Entrei no fechamento da vela. A segunda entrada, o preço caminhou, só que ainda ficou sem computar as outras taxas e agora o preço está brigando aqui. Então o que acontece? Sexta-feira é dia de PO, seria dia de PO, mas é feriado, dia da independência dos Estados Unidos. Logo, o que vai acontecer? O mercado vai estar fechado. Correto? Correto. Quando é dia de PO numa sexta-feira assim, é feriado, geralmente eles enviam um PO para a segunda sexta-feira do mês, para outra semana do mês. Mas o que vai acontecer? Pela política externa que tem feito os Estados Unidos, ou por tudo que está acontecendo, eles não vão colocar o PO para outra semana. Eles vão simplesmente adiantar o PO. Então o PO, eu cliquei uma para cima e duas para baixo, pessoal, cliquei errado. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Ó. A expectativa é que ele venha a fazer o movimento de queda. Então, qual que é a expectativa do mercado agora? A expectativa do mercado é... O que eles fizeram? Eles anteciparam o PO. Como assim, Cadu? Deixa eu ver se eu pego mais uma para baixo aqui, cara. Apertei errado. Pessoal, acontece comigo também. Ao invés de clicar para baixo, eu cliquei uma para cima. Depois que eu vi, cliquei o resto para baixo. Então, o mercado antecipou o PO. O PO vai vir para quinta-feira. Então, olha só. Segunda-feira, que é hoje, mercado fechando. Percebe? Mercado fechando, segunda-feira, que é hoje. Amanhã, terça-feira, mercado abrindo. Ó, mesmo assim, tá lá, pessoal. Ainda, no fim, eu entrei com 4 taxas aqui, né? No fim, uma não deu bom. Tirou de 3, fiquei aqui 2 a 0 praticamente. Por quê? Porque eu apertei errado.
Aqui, ó, o movimento de venda, como você pode ver, e o movimento fluindo maravilhosamente bem. Eu acabei perdendo errado. Então, ó, deixa eu explicar para você. Depois eu vou explicar para vocês as entradas, tá? Mas deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer para você. Eu tô falando, raciocinando e tentando operar. Então, ó, hoje é segunda, amanhã, deixa eu pôr letra maiúscula aqui, ó, para você entender. Hoje é segunda, amanhã é terça, aí vem quarta, quinta e sexta. O que que acontece na bendita sexta, pessoal? Sexta-feira é dia de paywall, tá? Que é aquele dia complicado do mercado, que vocês sabem que tem as notícias. Eu já falei várias vezes aqui, se você não sabe o que que é um paywall, você, por gentileza, pesquise aqui na lupa do canal sobre paywall e você vai entender. Tem aulas, várias aulas sobre isso. Só que sexta-feira é feriado, né? Dia da independência dos Estados Unidos. Então o que, que eles vão fazer? Ao invés de jogar para outra sexta-feira, que seria o normal, eles vão trazer para quinta. Então quinta-feira vai ser dia de PO, tá? Quinta vai ser dia de PO. Só que hoje, que é segunda, é o fechamento. Fechamento, opa, escrevi errado. Fechamento do mês, tá? É o fechamento do mês. Ou seja, na terça inicia o mês. Escrevi tudo errado ali. Início do mês. Olha como você tem que analisar. Então, tecnicamente falando, você sabe que um dia que é final do mês é um dia que tem volatilidade e o gráfico pode não estar tão lógico. Você sabe que todo dia que é início de mês, o mercado pode trabalhar de uma forma não lógica. Nós temos a quarta-feira aqui do início da semana do mês, depois nós temos aqui quinta-feira de PO e sexta-feira feriado, que vai estar com certeza em OTC as corretoras. Então você percebeu como a semana fica complicada em que sentido? A semana, ela tem o que? Tecnicamente falando, você tem que saber exatamente o que fazer diante do gráfico. Você tem que interpretar o gráfico de forma tranquila, entender exatamente o que o gráfico está fazendo, para você não fazer bobeira, tá? Porque você tem o dia de hoje, ó, extremamente complicado de fechamento de mês. Amanhã você tem início de mês. Você tem a quarta-feira, que teoricamente vai ser o melhor dia. Depois você tem o dia do PO na quinta e sexta-feira, se você for operar, é praticamente um OTC. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não opera OTC, não gosta. Tem gente que não opera dia de PO. Tem gente que não opera fechamento do mês. Tem gente que não opera início do mês. Então, e eu vou para te falar que muitos traders hoje, principalmente do varejo, né? Pessoal do varejo aí, é claro, eles nem vão operar essa semana, tá? Por quê? Se fez o que tinha que fazer, fez. Às vezes é melhor ficar fora do mercado em dias assim, tá? Mas não é o nosso caso, pessoal. Olha que entrada linda. Olha aqui as análises. Vamos lá? Primeira entradinha aqui. O que aconteceu com o preço aqui nessa região? Por que o Cadu fez uma compra aqui e acabei ficando no 0 a 0? Ó, mas antes disso, deixa eu avisar vocês que eu tenho um e-book aqui, onde eu falo 16 padrões de velas, que você pode baixar para estudar. Para baixar é simples, só você ir no meu canal do Telegram, que está no rodapé aí da página, da descrição, onde está escrito assim, ó, mensagem fixada, você clica, vai abrir 2 links e aí você faz o download, tá? Nessa página aqui do Telegram, aliás, do Telegram, você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias aqui no canal. Então você vê o Jonathan aqui, ó, operando domingão, né? Ó. Como vai, mestre Cadu? Estou sumido, porém sempre aprendendo. Pegando no dente o OTC, grato pelos ensinamentos. Dá uma olhada na sequência do Jonathan. Perfeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trezentinho pro bolso aqui, né, Jonathan? Meus parabéns. Aqui é a Maria, ó, batendo meta. Altamente lucrativa, é só seguir as forças gráficas, exatamente como aprendemos no treinamento. Aqui
A esposa de um aluno que me mandou, que eles fizeram aquisição do indicador, ó, a ferramenta já nativa, o homem já está fazendo uso e fazendo dinheiro. É isso aí, meus parabéns. Aqui é o Francisco, ó, Francisco batendo meta, uma entradinha só, não precisa mais que isso. A aula que eu subi ontem, pessoal. O pessoal fica pedindo aula em OTC, aula em fim de semana. Eu subo, só que o pessoal não acompanha. Então eu estou pensando isso aí. Vocês precisam fazer uma campanha aqui nos comentários. Fica com a aula fim de semana, faz a aula fim de semana, porque eu vejo baixa adesão, poucas pessoas a comentam, dão like, então eu não sei se está valendo a pena, pessoal. Vocês têm que responder para mim nos comentários se vale a pena ou não. Aqui o Wesley, ó, domingão, começando e finalizando o gráfico, meta batida. Francis aqui também, ó, domingo, batendo meta. O Carlos aqui também, ó, batendo meta. Para você ver que tem muita gente que pergunta assim para mim: ah, eu consigo operar fora de horário comercial normal, eu consigo operar em OTC? Tá aí, ó, você tá vendo os alunos, né, batendo meta em OTC. Rodrigo, porque é o tempo que eles tiveram, né? Denis aqui batendo meta. E assim por diante, pessoal. Aula que eu subi sábado. Wesley aqui, ó, usando o indicador também, ó. O indicador, pessoal, essa ferramenta eu apresento ela lá no módulo 13. Então, se você quiser fazer aquisição, é só entrar em contato comigo e eu te passo os valores e tudo mais. Então, para você baixar o e-book, ó, basta vir na descrição aqui do meu canal, do YouTube, ou abaixo de cada videoaula você vai ver lá o link do Telegram, tá? Aí é só entrar no link do Telegram e fazer o download. Aqui você encontra também todos os links, tanto do meu Instagram, ó, esse aqui é o meu Instagram, Cadu Rinaldi, Tirdes com resultados, ainda com 60% de desconto dos treinamentos, link para os treinamentos, e a The Hunter Tour, aqui onde eu posto os stories todos os dias, resultados dos alunos para você acompanhar. Ah, Cadu, quero saber os valores do treinamento. Só clicar aqui, tanto lá no YouTube como no Instagram, tem o Linktree aqui, você já é direcionado no checkout de compra aqui, ó, tanto de opções como Forex, tá? Tem meu WhatsApp, tem meu Telegram, caso você tenha alguma dúvida sobre aquisição, tá bom? Bom, voltando aqui, vamos lá? Vamos acompanhar? Por que o Cadu fez a primeira entradinha aqui? Simples, né, pessoal? Vamos ver? Ó, tendência de alta. O que eu procuro fazer, pessoal, no meu dia a dia, eu vou sempre fazer com vocês aqui, tá? Sem muitas entradas, analisando o gráfico de forma correta, entendendo o gráfico de forma correta. Quando eu chego aqui no gráfico, o que eu tenho aqui no gráfico? Ó, eu tenho uma região de topo, correto? Eu tenho uma região de topo e eu tenho aqui, ó, uma região de fundo, eu tenho uma região de fundo e eu tenho uma outra região de topo. Como é que esse gráfico está trabalhando? Está trabalhando numa tendência de alta, perfeito. Então eu tenho aqui, ó, regiões de suporte, onde existe demanda, e eu tenho regiões de resistência, onde possui aqui as regiões de oferta. Quando o preço chega nessa região, o que eu tenho nesta região aqui? Ó? Eu tenho o famoso doji, pessoal, que eu sempre falo lá no treinamento. Então aqui, ó, eu tenho o que? A região de 50% deste movimento, tá? Eu tenho a região de 50%, ó, deste movimento de 100%. Perfeito? Conseguiu entender as marcações? Então, logo, quando há fechamento aqui e há padrão nessa região, o que eu faço? Faço uma entradinha de compra, porque o preço demonstra compra na região. E o que acontece? Fecha exatamente aqui no doji e eu acabo ficando 0 a 0. Tranquilo, tá? Preço retoma o movimento. Eu tinha que fazer uma entrada aqui, eu conversando com vocês, eu acabo atrasando um pouco a entrada, mas ainda continuo. Qual é a ideia? Ó, 50% do movimento, 100%, 100%, tá? De forma simples, ó. Movimento 100%, movimento 100% e movimento de 50%. Correto? Correto. Lembrando sempre que o gráfico está numa movimentação de, vamos lá? Como é que eu vejo a movimentação aqui, ó? Tendência de alta, pessoal. O gráfico está numa tendência de alta. Então, se eu for pensar em fazer uma movimentação técnica aqui,
a minha movimentação técnica vai ser de alta. Só que da mesma forma como eu tenho os movimentos e as linhas de referência aqui, ó, de forma diagonal, pessoal, existe uma ferramenta chamada Fibonacci, que é a mesma Fibonacci que você vê os canais de forma paralela. Tem a Fibonacci, que é Fibonacci, a Fibonacci de expansão e retração normal, que você vê de forma paralela. Tem a Fibonacci, que você vê justamente essa expansão e rotação do preço na diagonal. Tem também a Fibo-espiral, que você vê de forma espiral. Então tem várias formas de você analisar com a técnica. Então tem aqui, ó, espiral, tem a forma de canal, tem a forma diagonal. Então tem todas essas formas que você pode utilizar para fazer uma análise de tendência, pessoal, usando uma ferramenta. Eu sou raiz, eu não gosto muito desse tipo de ferramenta. O que eu prefiro é fazer as marcações do que acontece no gráfico. Então eu vi o preço acontecendo, sabia que ainda era oportunidade de venda, aliás de compra, fiz a compra na região um pouco atrasado, né? Acabei entrando com 3 taxas e ele não buscou uma taxa lá em cima, 2 taxas, né? Acabamos ficando no 1 a 0. 1 a 0 que nós já tínhamos vindo de um 0 a 0. Lembrando que hoje é fechamento do mercado, hein? Lembra aquela sequência passei dos dias? Então hoje é fechamento do mercado. Presta atenção. Consegui fazer o trade, fez trade. Quando o preço chega aqui, pessoal, o que eu vejo que o trade fez aqui? O trade falhou. O que aconteceu aqui com o movimento? Ó, o que aconteceu com o movimento aqui? O trade falhou o movimento. Então vamos lá. Ó, linhas de referência, vamos fazer o bendito Fibo diagonal aí, Fibonacci, linha de referência. Olha o que acontece aqui com o preço, ó, nessa resistência, ele falha o movimento. Eu tenho uma resistência mais acima, tenho um suporte aqui nessa região, tenho suporte nessa região e vou ter suporte nessa região. Mas o que acontece aqui, ó, região de suporte, né? Região de suporte, correto? Eu tenho aqui, ó, resistência, eu tenho aqui resistência. O que acontece aqui? Existe o que? Justamente a falha do movimento. O movimento falhou. Falhou e me deixa um padrão aqui, ó, justamente nessa região. Qual que é a problemática? Ainda força é de alta. Correto? A força ainda é de alta. Então o que precisa o gráfico fazer de movimento aqui? Ele precisa quebrar essas regiões de referência de movimentação. Contudo, o que eu vejo? Eu só vejo regiões de referência mesmo, de força, que o gráfico tem que quebrar, nessa região de fundo. Vejo aqui, ó, nesta região de fundo. Vejo nessa região de fundo. E depois, pessoal, não vejo mais. Então eu vejo aqui, ó, referência de fundo nesta região, referência de fundo nesta região, referência de fundo nesta região. Então, se você conseguir analisar, assim como eu vejo, ó, topo aqui nessa região, topo aqui nessa região e topo nessa região. Então, se você conseguir entender exatamente onde estão as regiões de topo e fundo do mercado, que onde você vai encontrar a liquidez do mercado, você vai entender que quando ele vai fazer essa falha do movimento aqui, como ele falhou, ele não vai ter uma expectativa de buscar aquele topo lá em cima. Pelo contrário, ele vai vir buscar o fundo aqui embaixo. Conseguiu compreender? Porque é como se o preço falasse assim para mim: Cadu, já está caro demais, não quero comprar, esquece, eu vou fazer o movimento contrário. Então você tem que entender essas regiões. Por exemplo, aqui é a região de liquidez, tá? Que ele pode buscar, ó, região de liquidez. Escrevi errado de novo, deixa eu escrever certinho, ó, região de liquidez. Aqui também, ó, região de liquidez.
E aqui é região de liquidez. Mas ele está vindo buscar o topo aqui? Não. Aqui é região de liquidez, ó. Será que ele já pegou a liquidez que ele queria aqui? Com certeza. Por quê? Ó? Ele teve falha do movimento, ele não teve força de continuidade. E o preço reverte. A hora que o preço reverte aqui, pessoal, na hora de apertar para baixo aqui, eu apertei para cima primeiro, vocês viram, né? Eu entrei com 2 taxas para baixo, depois entrei com mais uma para baixo, fazendo 4 taxas, mas eu entrei com uma errada, né? Eu entrei com uma contra o movimento. E no fim, fechamos ali com 2 taxas positivas. Então, fazendo praticamente aí, ó, 0 a 0, uma taxa positiva e mais 2 taxas positivas, praticamente um 3 a 0. Segunda-feira, fechamento de mês, tá ótimo, pessoal. É isso que você tem que entender. Nós trabalhamos com o quê? Renda variável. A renda variável, o nome já diz, varia, há uma variação, não é fixa. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Essa semana, procure sempre regiões, ó. Procure trabalhar regiões de topo e fundo, tá? Procure trabalhar regiões de topo e fundo, regiões de liquidez. Opa! Regiões de liquidez. Não fique inventando na frente do gráfico. Faça suas marcações, analise o gráfico como você tem aprendido. Ah, Cadu, eu não estou no treinamento, eu não consigo analisar o gráfico dessa forma. Eu estou tomando tinta atrás de tinta, estou indo mal. Pega a semana para estudar então. Eu só estou te dando um alerta, tá? Eu só estou te falando que a semana pode ser mais complicada do que você imagina. Isso quer dizer que, não vamos operar? Não, longe disso. Vou operar normalmente. Eu só estou fazendo o quê? Sabe aquele sinal de atenção? Ó? Aqui é um sinal de atenção. Por que sinal de atenção? Porque é uma semana atípica, tá? É uma semana atípica. Vamos ter PO fora de dia de PO, vamos ter feriado na sexta, vamos ter fechamento de semana numa segunda, iniciando numa terça. Então, o que você tem que ligar? O sinal de atenção, tá? Procure operar regiões de topo e fundo, procure operar regiões de liquidez, tenha santa paciência na frente do gráfico, espere a melhor oportunidade. Cadu, não sei ver nada disso, não sei analisar nada disso. Estou te esperando de braços abertos na área do aluno, então é uma ótima oportunidade. Estamos chegando aí, passando do meio do ano, pessoal. Estamos passando do meio do ano. Amanhã já passamos do meio do ano. Já está na hora de você aprender, né? Então será muito bem-vindo ao treinamento, seja de opções, seja de Forex. Os links estão aí abaixo. Quer fazer a aquisição do indicador? Você chegou no módulo 13? É só entrar em contato comigo que eu te explico como é que funciona. Tanto pelo meu WhatsApp aí ou pelo meu Instagram. Eu vou te mostrar como funciona, aquisição, o valor é pífio e a instalação é rapidinha aí no seu computador, tá bom? Hoje falamos sobre justamente essa análise de topo e fundo, tá? Procure sempre as regiões de topo e fundo. Você que chegou aí até o final, escreva aí topo e fundo na descrição do vídeo. Fala para mim sobre essas aulas de fim de semana, se vale a pena continuar com elas ou não. E esse feedback é muito bom eu ouvir de vocês, porque é para vocês que eu faço as aulas, então eu preciso ouvir de vocês se vale a pena ou não e se é isso que vocês querem para aprender. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma ótima semana de trades, fechando lucrativo, positivo no fechamento do mês. Foi mais um mês maravilhoso e amanhã inicia um novo mês. Que seja um mês de graça, de glória, que possa sobre nós derramar a graça de Deus e derramar toda a sua sabedoria sobre nós, para que a gente faça mais um mês maravilhas, mais um mês de multiplicação, mais um mês aí de lucro, tá? Te vejo amanhã então, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!